aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, um vídeo épico, um vídeo muito importante para muitos de vocês, sobre uma coisa que vocês sempre perguntam, principalmente lá no grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, todos os links para você me conhecer mais, para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho aqui no YouTube e no Facebook, estão aí no banner do canal, beleza? Então, do que se trata esse vídeo de hoje, pessoal? Esse vídeo, basicamente, eu queria dar minha opinião, o meu ponto de vista de uma dúvida que é bem frequente a todos vocês, principalmente para quem acabou de atualizar o seu centro de vila, acabou de atualizar o seu laboratório e não sabe qual ordem seguir para atualizar as suas tropas. E para explicar qual ordem nós vamos seguir, eu estipulei alguns critérios para a gente levar em consideração. Esses critérios vão julgar basicamente o quão importante é a atualização de determinada tropa para nós, ok? O primeiro critério que a gente vai levar, e além disso é o mais importante, é a utilidade, né? Basicamente você deve atualizar primeiro o que você usa com mais frequência nos seus ataques. Segundo ponto que a gente vai levar em consideração, o custo-benefício dessa atualização e dessa tropa. Às vezes você não usa com tanta frequência a tropa, mas ela é rápida e barata de ser atualizada. E você, além disso, costuma usar ela em algumas situações, ou mesmo para doar em guerras. Por exemplo, digamos assim, os magos, né? Nem sempre você usa eles num ataque, mas eles são muito bons para doações. E além de tudo, tem o custo médio de atualização, digamos assim. Terceiro ponto que a gente vai levar em consideração é o benefício que essa tropa vai trazer, não só para você, mas também para o seu clã. Essa regra vai se aplicar basicamente aí para quem é líder, co-líder e ancião do clã, ou para quem quer ajudar, digamos assim, o seu clã. Já que vocês precisam manter aí uma boa quantidade de doação e precisam doar as tropas certas, digamos assim, para as defesas e para os ataques, são os membros do seu clã. Levando esses três critérios em consideração, eu estipulei uma ordem. Uma ordem primeiro pro ranking do Elixir normal, né, usando o Elixir normal, que é o Elixir rosa, e depois uma outra ordem usando o Elixir negro, tá? Um outro ranking apenas para as tropas de Elixir negro. Eu não tô incluindo nesse ranking a ordem de atualização dos feitiços, tá? Então, esse vai ficar para um outro vídeo, um possível outro vídeo que eu possa fazer aqui para vocês, a ordem de atualização dos seus feitiços, ok? Lembrando também que essa ordem eu fiz para que todos os centros de vila pudessem aproveitar desse vídeo, desde o 1 até o centro de vila nível 10. Então, pessoal, é importante que você assista o vídeo até o final para ver também os pontos de alteração que eu fiz nesses rankings, tá? Porque algumas coisas podem ser alteradas, por exemplo, trocar, não, esse aqui, nessa situação você troca ele para terceiro do ranking, digamos assim, tá? Então é importante que você assista até o final para que não exista nenhuma dúvida quanto à ordem de atualização das suas tropas, ok? Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem aí o seu like nesse vídeo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal, porque deu bastante trabalho fazer esse ranking. Eu tive que assistir vários vídeos, estudar um pouco as tropas para poder estipular esses critérios, para poder planejar esse ranking e para poder fazer esse vídeo, que deu bastante trabalho para fazer. Então, por favor, eu peço aí o seu like e, se possível, compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa dessas dicas. Mas agora vamos lá, vamos deixar de delongas e vamos pro ranking propriamente dito das tropas que a gente deve atualizar primeiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, sem dúvidas, vem a arqueira. Ela é sem dúvida a melhor tropa em custo-benefício que você vai atualizar. Normalmente, as doações básicas de qualquer clã estão inclusas aí as arqueiras, né? Em alguns casos, as arqueiras são até pré-requisitos para você entrar em determinados clãs, né? Por exemplo, para entrar nesse clã você tem que ter no mínimo arqueira nível 5, digamos assim. Independente de se seu bárbaro for nível 1 ou nível 7, aí você tem que ter no mínimo a arqueira nível 5, é um pré-requisito para entrar em muitos clãs, né? A arqueira é a tropa mais versátil do jogo, né? Sendo utilizada em quase todas as estratégias de ataque, seja de farm ou de push, além de atacar à distância, ser de baixo custo de treinamento e atacar tropas aéreas e terrestres. Essa provavelmente vocês já sabiam, né, que a principal tropa que a gente atualiza é a arqueira. Ela é realmente a tropa mais versátil do jogo e sempre você deve dar prioridade para atualizar suas arqueiras aí pro nível máximo do seu centro de vila. Em segundo lugar, empatado aí na minha opinião, levando em consideração esses três pontos que eu disse aí no início do vídeo, estão empatados aí os bárbaros e os gigantes. Os bárbaros, apesar de não serem tropas extremamente úteis e versáteis, são muito baratos e rápidos para atualizar e para produzir, e normalmente fazem parte de estratégias de ataque nos centros de vilas mais nível baixo, né? Por isso,
valem a pena sempre serem atualizados rapidamente. Junto com os bárbaros em segundo lugar, ou seja, você pode atualizar qualquer um dos dois depois das arqueiras, né? Que você não sairá prejudicado. Vem os gigantes aí junto com os bárbaros empatados. Os gigantes estão aí em segundo por ser também uma das tropas mais utilizadas nas estratégias de farm e também algumas vezes de push, e serem a primeira opção quando se trata de tropas tanque, né, que são tropas com muita vida, as tropas que vão na frente para tomar a pancada. Você deve dar prioridade na hora de atualizar os seus gigantes exatamente por isso. Além de ser uma boa doação para clãs mais fracos, né, para clã de pequeno médio porte, os gigantes é uma ótima doação. Porém, apenas para quando a pessoa vai atacar. Lembrando que os gigantes são horríveis na defesa, então é importante deixar isso também destacado. Agora em terceiro lugar, também empatado, estão os magos e os balões. Apesar de serem caros na produção e na atualização, eles vêm em terceiro lugar por conta do terceiro critério que eu estou levando em consideração, que é a utilidade em guerras e a utilidade em doações para os clãs. Além disso, os balões e os magos fazem parte de importantes estratégias em guerras e no push, né, que é a subida de troféu o mais rápido possível. Então por isso eles estão empatados aí em terceiro lugar na lista de prioridade, usando o Elixir normal. Em quarto lugar estão os Goblins e os Quebra-Muros junto com os Dragões, ou seja, são 3 empatados. Qualquer um dos 3 que você atualizar, você não vai estar saindo prejudicado. Esse quarto lugar pode ser substituído para um possível terceiro lugar, no lugar dos balões e dos magos, no caso de você não ter intenção nenhuma de participar de guerras e nem de subir seus troféus. É importante você levar isso em consideração também, ok? Os quebra-muros que estão em quarto lugar, empatado aí junto com o Goblin e com o Dragão, é muito importante em todas as estratégias terrestres, porque eles abrem espaços para suas tropas entrarem na vila inimiga. E os Goblins são muito utilizados em estratégias de farm, né, que é a coleta de recursos mais rápido possível. Já os Dragões estão na quarta posição porque também fazem parte de muitas estratégias de ataque para guerra, além de ser uma das melhores doações para guerras dos clãs de pequeno, médio porte e até em clãs grandes. Em quinto lugar estão empatados também as curandeiras e os pecas. Eu vou explicar o porquê. Apesar da curandeira ter recebido uma melhoria aí na inteligência artificial delas, elas não fazem parte da maior parte das estratégias de ataque e normalmente são facilmente substituídas pelos feitiços de cura. Além disso, elas cumprem bem o seu papel mesmo quando estão no nível 1, ou seja, não é tão importante assim você atualizá-la com prioridade. Agora, os P.E.K.K.A.s também ficam na quinta posição, que é a última, por serem extremamente caros para atualizar e para produzir, por não serem nem um pouco versáteis e por não terem uma inteligência artificial bem aprimorada, né? Ou seja, eles são bem burros, digamos assim. Além disso, como as curandeiras, eles conseguem cumprir aí o seu papel como tanque, além de dar bastante dano, mesmo no nível 1. Fora que normalmente, pelo seu preço, pelo seu tempo de produção, raramente são incluídos nas estratégias de ataque. As curandeiras e os P.E.K.K.A.s ficam na última colocação desse meu ranking de Elixir rosa, né, usando o Elixir normal. Caso você tenha ainda alguma dúvida, é importante que você assista esse vídeo até o final, porque ainda no fim desse vídeo eu vou explicar outras coisas pra vocês, ok? Agora vamos para uma breve explicação do ranking das tropas que são atualizadas com o Elixir negro. Lembrando que normalmente é melhor dar prioridade para os seus heróis ao invés das tropas do quartel negro, principalmente se você não utiliza alguma delas com frequência. Em primeiro lugar do ranking de Elixir negro estão os servos, por serem os mais baratos, mais rápidos na produção e na atualização, além de serem os mais versáteis. E também por serem os primeiros a serem desbloqueados aí para todo mundo, logo quando você entra no centro de vila nível 7. Além de fazerem parte de praticamente todas as estratégias aéreas. Em segundo lugar estão os corredores. Apesar de terem sido enfraquecidos aí com o tempo, os corredores ainda fazem muito estrago, principalmente em guerras. Antigamente, quando eles eram muito mais fortes,
eles talvez estivessem na primeira colocação desse ranking. Mas hoje em dia, como o pessoal começou a preferir utilizar outras estratégias no lugar da estratégia com corredores, eles estão aí no caso em segundo lugar. Por serem também os segundos mais baratos e os segundos mais rápidos na produção e atualização. E fazerem parte aí de boas estratégias de ataque que o pessoal costuma utilizar aí com bastante frequência. Outro fato que conta para que os corredores estejam em segundo lugar é que eles também são muito requisitados na hora das doações. Por essas razões, os corredores devem ser os segundos que você atualiza aí na sua vila. Em terceiro lugar estão os golems. Apesar de serem os mais caros da lista, eles são extremamente úteis a partir do centro de vila nível 8, que já podem começar a utilizá-los, especificamente em guerras, para conseguir 100% de dano até em centros de vila nível 9, lembrando que é um centro de vila nível 8 atacando. São as tropas com mais vida no jogo, você vai usá-las com muito mais frequência a partir do centro de vila nível 9. Então é interessante você sempre ter o seu golem atualizado para o nível máximo possível para o seu centro de vila, respeitando a ordem de prioridades. Em quarto lugar estão os Lava Hounds e as bruxas, pelo alto preço e tempo que eles têm, e por cumprirem seu papel muito bem mesmo no nível 1. Então eles ficam indo na quarta posição, além de só serem utilizados em determinadas estratégias de ataque. E por último, em quinto lugar estão as Valkyrias. Isso porque, apesar dos esforços da Supercell para melhorar as Valkyrias, eles ainda não acertaram na dose. Elas, apesar de estarem muito mais fortes e inteligentes, ainda assim existem estratégias ou muito mais baratas ou muito mais simples de utilizarem, que fazem com que a estratégia usando Valkyrias não seja muito interessante. Então você não precisa dar prioridade nenhuma para atualizar suas Valkyrias. Atualize suas Valkyrias apenas se possivelmente sair uma atualização que deixe as Valkyrias muito mais fortes e muito mais interessantes, ou caso você já tenha atualizado todas as suas coisas e que você queira ter o seu laboratório totalmente atualizado. Então, em último lugar ficam as Valkyrias, porque elas realmente são quase inúteis no Clash of Clans. Agora, algumas considerações finais para evitar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado com vocês até esse momento. Como eu disse no início, essa lista foi feita levando em consideração todos os centros de vila. Porém, existem alterações que podem ser feitas principalmente para quem está no centro de vila nível 10 e para quem está no início do jogo. Lembrando que essa é a minha opinião, cada um tem a sua e você não necessariamente precisa fazer o que eu sugeri, ok? Se você tem alguém que você acha que deu uma opinião melhor do que a minha, fique à vontade de utilizá-la e comentar, claro, deixando aqui a sua sugestão, a sua crítica construtiva, para quem sabe eu tentar melhorar num possível vídeo. A primeira possível alteração é para quem está no início do jogo e, por exemplo, sequer tem um mago liberado no quartel. Então é claro que ele vai ter que dar prioridade para o próximo nome da lista, por exemplo, os Goblins. A segunda possível alteração é que se você está no centro de vila nível 10 e quer, por exemplo, atacar com Golems na guerra e não usa corredores e também não usa servos, você pode tranquilamente dar preferência para o golem ao invés das outras tropas que você não utiliza, né? Isso vale também para as tropas de Elixir Rosa, você pode dar prioridade para alguma outra caso você não utilize as outras tropas que vêm na frente. Lembrando que o primeiro critério que eu mencionei que eu iria levar em consideração, que era o mais importante, é que você deve atualizar primeiro aquilo que você mais utilizar. E agora uma última possível alteração dessa ordem do ranking é que se você quer ajudar o seu clã, você é um ancião, você é co-líder ou mesmo você é o líder do clã e queira dar prioridade para as principais tropas que são pedidas em guerras e as principais tropas de defesas, é completamente compreensível que você vai dar prioridade, por exemplo, para dragões, bruxas e magos, já que você quer ajudar o seu clã, ok? Então é isso, pessoal, espero que eu não tenha deixado nenhuma dúvida sobre essa ordem, lembrando que essa é a minha opinião, que eu elaborei com muito cuidado
para dar sempre as melhores dicas para vocês que são os meus inscritos. Eu espero realmente que eu tenha ajudado de alguma maneira e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se eu te ajudei ou se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo e compartilhar para aquela pessoa que você acha que precisa ou que tem essa dúvida. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e fica por dentro aí dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal do Gordinho, sempre relacionados a Clash of Clans, sempre com as melhores dicas possíveis. Então agora sim, eu vou me despedindo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado realmente. Falou, um grande abraço do Gordinho e até a próxima!